Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. Em 2012, pegou no microfone e subiu ao palco de uma conferência em São Paulo para falar de um tema de que muitos não querem ouvir falar. Mas Ana Cláudia Arantes não só pôs a morte no centro daqueles 18 minutos, como inspirou muita gente. O vídeo em que explica por que razão a morte é um dia que vale a pena viver tem até o momento mais de 1,7 milhões de visualizações no YouTube e dá origem a um livro que vai na 7ª edição. A médica brasileira, especializada em geriatria e cuidados paliativos, atravessou o Atlântico para falar de um tema que muitos evitam, mas que é inevitável. O desafio de conversar sobre a morte é um desafio humano, independente de qual raça, qual país, qual língua que se fale. É muito difícil falar da morte, seja em que língua for. Então, é muito medo, as pessoas têm muito preconceito, têm uma ilusão de que não falar da morte faz com que as coisas ruins não aconteçam. E, na verdade, essa coragem de falar sobre a morte traz para todo mundo a possibilidade de coragem para viver uma vida muito boa, uma vida com sentido, uma vida com valor. Então, esse desafio é do mundo todo, não é só do Brasil ou só de Portugal. Todo mundo tem essa dificuldade, mesmo as pessoas que dizem que não se importam, que estão preparadas para morrer, na verdade elas podem estar preparadas para morrer, mas elas não estão preparadas para sofrer e nem fazer alguém sofrer por causa da perda que vai acontecer com todos nós. Então é importante que se fale sobre isso, que se tenha conversas abertas, honestas, verdadeiras, para que a gente possa realmente trilhar um caminho mais luminoso nessa fase que é tão difícil. Para Ana Cláudia Arantes, os cuidados paliativos têm de estar presentes quando há sofrimento e não apenas na antecâmara da morte. Não procurar ajuda é um erro. É um perigo ainda maior, que compromete muito a vida delas. Então o medo, a vergonha, a alienação a respeito do tema, a não conversar sobre isso e não ter contato com profissionais que façam cuidados paliativos. Eu tenho muitos preconceitos a respeito de procurar um profissional de cuidado paliativo, significa que você vai desistir. Na verdade, é quando você decide viver bem. Você para de viver, colocar todo o seu tempo de vida em prol de uma busca sem sentido pela doença e começa a viver uma vida digna, uma vida com qualidade. Então, eu brinco que a vida começa quando você encontra um profissional de saúde que se responsabiliza no seu trabalho para te fazer feliz. Para a médica, o difícil do trabalho com doentes que necessitam de cuidados paliativos não está na medicina em si, mas na parte psicológica. E o alvo da atenção dos médicos também vai para além do próprio doente. Nós vamos cuidar da dimensão emocional, porque não é simples chegar nessa consciência de finitude, de dependência, de perda de autonomia. Nós cuidamos das famílias, porque eu sempre digo que ninguém adoece sozinho. Nós cuidamos da dimensão social do paciente para ampliar toda a rede de suporte que ele possa ter acesso para encarar esse pedaço tão delicado da vida dele, e também cuidamos da dimensão espiritual. Porque o ser humano é um ser em busca de sentido essencialmente, independente de sua crença religiosa, a espiritualidade tem uma força muito potente nessa fase da vida. A médica e a autora esteve pela primeira vez em Castelo Branco, cidade que foi pioneira na formação em cuidados paliativos. A Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias já formou mais de 250 profissionais nesta área.